Como a pulsologia pode ajudar no diagnóstico? O que nós temos que observar quando nós utilizamos dessa ferramenta chamada pulsologia? É sobre isso que nós vamos conversar. Então, a pulsologia, comparada com a inspeção de língua, que acaba sendo um complemento, né? Um acaba complementando o outro, exatamente por quê? Porque a pulsologia, ela apresenta a condição mais aguda do paciente. Em contrapartida, a inspeção de língua apresenta a condição mais crônica do paciente. Sendo assim, uma ferramenta complementa a outra no diagnóstico. Isso por quê? Porque o pulso, ele se altera com muita facilidade, com muita rapidez. Uma alteração emocional, uma ocorrência momentânea, já é motivo para alterar o pulso. Uma atividade física um pouquinho mais exigida, um esforço um pouco maior exigido, já é motivo para alterar o pulso. Então, exatamente por isso, é necessário que se tome alguns cuidados para que essa ferramenta, pulso ou pulsologia, seja bem utilizada na hora de fazer um diagnóstico. Então, quais são os fatores que acabam alterando esse pulso? Então, nós temos vários fatores aí que alteram, ou vários fatores que diferenciam o pulso. Então, nós temos desde as estações do ano, nós temos, por exemplo, na primavera, uma tendência do pulso ser mais superficializado, no verão o pulso ser mais rápido, mais cheio, né? No inverno o pulso ser mais tenso, mais lento, no final de verão o pulso pode se tornar mais escorregadio, exatamente por conta dos fatores patogênicos que ficam mais evidenciados nessas estações, tá? Mas o pulso pode variar também pelo gênero. Os pulsos de homens normalmente são mais fortes em relação às mulheres, são mais fáceis de perceber em relação às mulheres. A compleição física, então, uma pessoa que ela é mais forte, ela tende a ter um pulso mais forte. Uma pessoa com uma compleição mais fraca, o pulso tende a ser mais fraco. O obeso, o pulso do obeso é mais difícil de perceber, né? A criança tem um pulso mais rápido, o idoso já é um pulso mais difícil ainda de perceber, porque ele pode variar desde um pulso lento até um pulso rápido, depende de todos esses fatores, porque o idoso ele tem normalmente padrão de deficiência de Yan, que gera pulso lento, mas por um outro lado, ele tem um sistema cardiovascular muitas vezes deficiente, fraco, e por isso a demanda, por pequena que seja, se manifesta no idoso com uma alteração da frequência cardíaca, aumentando a frequência cardíaca. Então, normalmente, o coração vai ter que trabalhar muito mais para atender a demanda. Então, essas variações, elas aparecem no idoso, e para avaliar, precisa de ser uma avaliação bem minuciosa mesmo, para entender o pulso do idoso.
sem contar as medicações que normalmente um idoso toma e que isso também altera pulso. Então veja que existem vários fatores que podem gerar alteração de pulso. Exatamente por isso que a gente tem que prestar atenção na hora de utilizar essa ferramenta. Ainda destaco que é uma ferramenta importante, tendo em vista exatamente por essa preciosidade do pulso ser muito ele ser muito autêntico, muito em relação à condição do momento do paciente. Então ele se altera muito facilmente, mostrando para o terapeuta como o paciente se encontra no exato momento que ele está ali na frente sendo avaliado. Então, exatamente por isso que é importante o pulso, mas nenhuma ferramenta ela é, por si só, autossuficiente. Sempre é uma informação a mais para nós compormos o diagnóstico. E não é diferente no caso da pulsologia, como não é diferente na inspeção de língua, como não é diferente em interrogatório e todas as demais formas de avaliação, certo? Agora, uma outra questão a observar é como deve ser feita a tomada de pulso, né? Então, nós sabemos que o melhor horário para fazer a tomada de pulso é pela manhã, mas nem sempre isso é possível, ou diria, quase sempre isso não é possível, né? Porque o paciente chega para nós tanto no período da manhã, quanto no período da tarde, quanto no período da noite. Agora, logicamente, no período da noite, tem que ser levado em consideração que normalmente esse paciente vai ter um pulso que pode estar mais apresentando uma condição muito mais deficiente, uma condição muito mais desgastada, exatamente por conta do dia, que esse solicitação do dia, né? Então esse pulso ele vai possivelmente mostrar isso, né, para a gente na hora de avaliar. O paciente, normalmente no ambulatório, na clínica, a tomada de pulso é feita com o paciente sentado, né? É importante entender se esse paciente teve um momento ali de repouso, porque o pulso ele é tomado numa condição de repouso. Então, perceber se ele teve um momento para que esse repouso realmente se estabelecesse nesse organismo, para que possa ser avaliado. E a disposição do paciente, né, é sentado com o braço na altura do coração, próximo à altura do coração é o mais indicado. A mão ela deve ser colocada sobre a mesa numa flexão, uma dorsoflexão, né? Normalmente nós temos uma almofada para estar apoiando o pulso para facilitar a tomada de pulso. A tomada de pulso ela é feita utilizando os dedos indicador, médio e anelar, esses 3 dedos, sendo que sempre eu vou utilizar o dedo indicador para tomar o pulso, aqui na artéria radial, o pulso da seção anterior, da seção próxima à prega do punho, da seção que nós chamamos em chinês de Sun, dessa seção que fica entre a prega do punho e o processo estiloide, essa protuberância que nós temos aqui na cabeça do rádio, do osso rádio, tá? Então, entre o processo estiloide e a prega do punho, nós tomamos o pulso Tsum, que é o pulso anterior. Na sequência, logo depois desse processo estiloide, nós temos o dedo médio, que vai tomar o pulso Guan, que é o pulso médio. E o terceiro, que é o pulso, a seção Ti, que é a seção posterior, eu vou utilizar o dedo anelar. Então, indicador médio, indicador, dedo médio e anelar, certo? A tomada de pulso, ela vai ser feita com o polegar embaixo
embaixo da mão do paciente, sendo que os dedos indicadores médio e anelar são colocados no primeiro momento de forma a não pressionar demais esse pulso, fazendo uma tomada geral do pulso. Sempre a percepção, é interessante que ela parta de uma percepção geral do pulso, tomada dos dois lados, nas 3 sessões, e depois, à medida que vai fazendo essa avaliação, é feita o detalhamento e a minúcia da percepção, onde nós vamos aprimorando essa percepção, fazendo com que eu perceba só de um lado, só do outro, só uma sessão. E eu também utilizo essa percepção de tendo um olhar para... Porque assim, a palpação, a pulsologia, normalmente ela é feita já quase no final da avaliação. Então eu já tenho mais ou menos uma percepção, um histórico, uma ideia de como esse paciente está se mostrando. O pulso ele vem confirmar alguns indícios, algumas percepções. Então, na hora que eu vou sentir esse pulso de forma mais minuciosa, eu vou dar esse direcionamento a partir desse histórico, dessas informações que eu colhi através de outros métodos de avaliação. Então, a palpação, no caso aí a pulsologia, ela vem para confirmar alguns indícios, algumas percepções que eu tive, que eu obtive, né, durante as fases da avaliação, certo? E aí é interessante entender que esse pulso ele pode ser interpretado de várias formas. Ele pode ser interpretado pelas sessões onde nós temos do lado esquerdo, na seção Tsun, nós temos aqui coração e intestino delgado. Na seção Guan, nós temos fígado e vesícula biliar. Na seção Qi, nós temos rim e bexiga. Esse rim mais a porção yin do rim. Do lado direito do paciente, nós temos na seção Tsun, pulmão e intestino grosso. Na seção Guan, que é a média, nós temos baço e estômago. E na seção Qi, que é a posterior, a seção mais posterior, nós temos novamente o rim e a bexiga. Só que aqui existe algumas variações. Eu posso tanto avaliar o yang do rim, eu posso avaliar o ming-men, eu posso avaliar o pericárdio triplo aquecedor. Então, do lado direito eu tenho essas possibilidades. Então, veja que eu estou avaliando o pulso a partir de canais acoplados, órgãos acoplados. Mas eu posso fazer uma interpretação do pulso também a partir dos 5 movimentos. Eu tenho 5 movimentos aqui no pulso. Eu posso interpretar esse pulso a partir dos aquecedores. Eu tenho aquecedor superior, médio e inferior. Então, eu tenho várias formas de interpretar, entender e utilizar a pulsologia na minha avaliação, certo? Esse é o vídeo 1 de pulsologia. Nós teremos o vídeo 2, mas eu vou ficando por aqui até um próximo vídeo. Então, na pulsologia 2, espero você lá. Abraço, até lá.